Aqui eu citei uma base legal, até porque, para demonstrar o porquê se originou a necessidade de você estar informando para o Tribunal de Contas o detalhamento do patrimônio, até porque vocês têm lá na contabilidade registrado em valores consolidados, em valores sintéticos. Então, por meio do módulo patrimônio, o tribunal procurou conhecer quais são esses bens que vocês têm registrado lá no módulo, ou seja, na contabilidade. Essa Lei 4.717/65, ela assegura a qualquer cidadão o direito de embargar ato que resulte em prejuízo ao patrimônio público. O Código Civil, lá no artigo 98 e 99, também trata dos bens públicos, e no artigo 99 ele divide em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, que a gente vai ver na sequência. Aqui são alguns exemplos de bens de uso comum do povo, alguns bens de uso especial, alguns exemplos, e bens dominicais. A gente não vai se ater muito aqui à teoria, porque o intuito da gente aqui é demonstrar como vai funcionar o sistema a partir de 2013. Classificação contábil, classificam-se em bens móveis, bens imóveis e bens de natureza industrial. Em relação à LRF, o artigo 44 também trata da preservação do patrimônio público, artigo 44 e 45. Então, só para efeito ilustrativo para vocês, que vocês possam estar aproveitando também esse material. Artigo 182, parágrafo 3º, que trata da desapropriação dos bens imóveis. E a Lei 4.320. O artigo 94, ela diz que haverá registro analítico de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Então, desde 64 já vem essa necessidade de você estar controlando e ter o responsável pela guarda dos bens em poder da administração. Artigo 95, a contabilidade manterá registros sintéticos. Então, logo hoje vocês têm o quê? Os registros sintéticos, lá por meio dos móveis e imóveis, e o tribunal, por meio do módulo patrimônio, vem cumprir aquela regra do artigo 95, que é conhecer a qualidade desses registros. E o artigo 96, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico. Aí o porquê a necessidade também de você estar fazendo um inventário que hoje é exigido no 6º bimestre. Neste ano de 2012, o Tribunal de Contas não vai exigir o inventário que vocês fazem a declaração lá no módulo patrimônio. No entanto, essas informações do inventário serão exigidas no 1º bimestre de 2013. O que seria isso? Vai ter uma tabela específica que aquela situação patrimonial dos bens, lá no que vocês têm hoje, 31/12 de 2012, vocês vão ter que demonstrar isso lá em janeiro. Então, a situação em 31/12 de 2012, vocês terão que demonstrar essa situação dos bens em 1º de janeiro de 2013. Vai ter uma tabela específica que é saldo de bem anterior, que a gente vai estar passando para vocês, que é onde vocês vai estar o quê? Demonstrando aquele saldo de 31/12 de 2012. Aqui tem uma definição do que seria inventário. Lei 4.320. Por que eu cito a Lei 4.320 sempre? Lá no artigo 15, parágrafo 2º, ela define o que seria bens de capital. Aqueles de duração de vida útil superior a 2 anos. Tá? Então, tudo aquilo que tem vida útil superior a 2 anos, você classifica como despesas de capital. A portaria da STN 163, quanto à classificação contábil, ela também traz a categoria, o grupo de natureza, os elementos. Por que elemento? Tudo aquilo que é empenhado lá e registrado hoje no 44, 90, 51 e 44, 90 e 52, você classifica como despesa de capital, levando-se em consideração aquilo lá previsto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 4.320. Então, se vocês olharem hoje no plano de conta da despesa, vocês encontrarão essa rubrica 44, 90, 51
4,4 despesa de capital, 4 investimento, 90 é a modalidade de aplicações diretas, que não está previsto aqui, e o elemento de despesa, 51 e 52. Tudo aquilo que é registrado, empenhado aqui nesses elementos, você vai levar para o permanente. Requisitos para a realização do inventário de bens. Aqui tem alguns requisitos que eu passar para vocês: nomeação de comissão, o gestor da unidade ou do órgão, da prefeitura, da câmara, da entidade previdenciária, ele vai designar uma comissão específica para levantamento desses bens patrimoniais. O levantamento, arrolamento, avaliação e registro do patrimônio. No relatório de inventário, quais seriam essas informações necessárias, mínimas, para constar no relatório? Número do tombamento, que a gente vai estar falando em tabela específica também. Esse número de tombamento é o número da plaqueta que é inserida, afixada ao bem. Tá? Existem aqueles bens, mesmo que classificados como material permanente, é impossível que a administração afixe essa plaqueta. Nesses casos, tem um manual do Tribunal de Justiça do Paraná que ele recomenda o seguinte: não sendo possível afixar a plaqueta, você vai guardar essa numeração para que uma possível baixa. Tá? Não sendo possível afixar, você vai reservar a numeração para esse bem e vai guardar a plaqueta. Tá? Característica do bem, descrição do bem, documento fiscal utilizado na aquisição, data da aquisição, valor da aquisição, localização e outras informações que se acharem necessárias. Aqui algumas resoluções do CFC, que trata em relação ao patrimônio. Patrimônio e sistemas contábeis, a resolução 1129/08, resolução 1136/08 trata de depreciação, amortização e exaustão. Falando em amortização, depreciação e exaustão, manual da STN, Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, parte 2, quinta edição, que vocês obtêm junto à Secretaria de Tesouro Nacional, no site da STN, página 94 a 110, tem um capítulo que trata da depreciação, amortização e exaustão. E a resolução 1137/08, avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público. Essa instrução normativa da Secretaria da Receita Federal é a 162. Ela trata da depreciação, mas isso é mais voltado para a efeito do imposto de renda junto à Secretaria da Receita Federal. Aí vocês me perguntam, eu poderia utilizar essa? Poderia. No estado do Paraná não existe uma legislação específica que trata de depreciação, exaustão ou amortização. O estado de Santa Catarina, ele baixou um decreto e ele utiliza a tabela da Instrução Normativa 162 da Receita Federal. Para vocês, o que eu digo? Cabe à entidade, por meio de legislação própria, instituir qual o mecanismo que vai adotar para efeito de depreciação. Então, é ela que vai editar que método ela vai utilizar. Se é o método constante, se é o soma dos dígitos e assim por diante. Se é por unidades produzidas. Normalmente, unidades produzidas é para aquilo que a máquina produz, horas máquinas e assim por diante. Então, vou passar 2 exemplos na sequência para vocês, reforçando que quem tem que editar uma legislação local é a entidade que vai editar as normas, qual método ele vai utilizar. Tá? Aqui uma definição também obtida junto ao Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Valor depreciável e período de depreciação. O valor depreciável de um ativo deve ser alocado de forma sistemática ao longo da vida útil estimada, sendo determinado após a dedução de seu valor residual. O que seria isso? Então, para mim definir o método de depreciação, definir o método. Então, o que seria esse valor residual? Se eu definir que a vida útil de determinado veículo ou de determinado bem é de 5 anos, ao final desses 5 anos, qual o valor residual? Se eu fosse fazer um leilão, alguém pagaria por esse bem? Ao final da vida útil, ao final dos 5 anos, quanto valeria aquele bem após a depreciação? Então,
é imprescindível que vocês definam o valor residual após o período da vida útil estimada. Então, se você tem um veículo e a vida útil que você estimou é de 5 anos, após o uso desse veículo de 5 anos, o quanto se pagaria por este veículo? O quanto ele vale no mercado? Por quê? Porque você tem que definir o valor residual, porque a depreciação vai ocorrer não levando-se em consideração esse valor residual. Então você tem que deduzir o valor residual, aquele que ao final dos 5 anos, após a vida útil, ele valeria. Então, se hoje eu tenho um veículo que vale 20 mil reais, tem um prazo de vida útil estimado de 5 anos, após 5 anos, quanto que ele vale? Ele vale 5 mil reais, 10 mil reais? Então eu vou deduzir esse valor residual de 10 mil reais e vou aplicar a depreciação sobre 10 mil. Então é preciso o quê? Definir o método, o valor residual e a vida útil estimada para que eu possa praticar a depreciação. Tranquilo? Aqui tem um caso prático, esse caso está lá no Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Vocês podem estar olhando lá esses exemplos, tá? Uma entidade pretende realizar a depreciação de um bem utilizando o método das cotas constantes, tá? Esse método está previsto lá na resolução do CFC. O valor bruto contábil é de R$ 2.600. Foi determinado o valor residual de R$ 600. Então, ao final da vida útil dele, ele vale R$ 600. E o valor depreciável é de 2.000. Então, durante esse período que eu vou utilizar, eu vou depreciar o quê? 2.000, porque eu defini como valor residual, ao final, R$ 600. Então, eu vou deduzir. Se ele vale 2.600, vou deduzir o valor residual, vou depreciar apenas R$ 2.000. A vida útil do bem é de 5 anos, conforme a política da entidade. Assim, a taxa de depreciação ao ano é de 20%. Por quê? Ao longo dos 5 anos, 5 vezes 2, 10, vai dar os 100%. Então, logo, se a vida útil dele é 5 anos, 20% ao ano é a taxa de depreciação. Quando se fala em depreciação 20% ao ano, vocês estariam obrigados ao quê? A fazer a depreciação de forma mensal. Tá? A depreciação é mensal. No entanto, para efeito de captação de informações para o Tribunal de Contas, o Tribunal só vai captar isso lá no módulo patrimônio uma vez no ano, no 6º bimestre. Por que essa decisão? Porque pela quantidade de informações que isso geraria no banco de dados. Então, para a gente não ficar fazendo a captação dessas informações mensalmente, vocês estão obrigados a fazer isso mensalmente e informam a depreciação que ocorreu durante o exercício no 6º bimestre do ano. Então, por questões didáticas, a depreciação será calculada anualmente. A tabela abaixo demonstra os cálculos. Então, cotas constantes, 5 anos o período da vida útil, o valor residual que eu defini pela política da entidade é 600, então eu vou calcular a depreciação em cotas constantes, o valor de R$ 2.000. Simples, né? Ao final eu teria uma depreciação acumulada dos 5 anos no valor de R$ 2.000 e o valor de R$ 600 seria o valor residual. Método da soma dos dígitos. Esse método também está lá no manual. O método da soma dos dígitos resulta em uma taxa decrescente. Tá? Você começa do maior para o menor ao final da vida útil. Esse é o método mais adequado para os itens do imobilizado, tais como veículos. Porque ele começa do maior e ao final menor. Exemplo. Uma entidade pretende realizar a depreciação de um bem utilizando o método da soma dos dígitos. É o mesmo exemplo, tá? O valor bruto contábil é R$ 2.600. Foi determinado o valor residual de R$ 600 e o valor depreciável de R$ 2.000. A vida útil do bem é de 5 anos, conforme política da entidade. Assim, a taxa de depreciação ao ano é de 20%. Por questões didáticas, a depreciação será calculada anualmente. A tabela abaixo demonstra os cálculos. Esse é mais complicadinho de entender, mas é bem simples também.
que seria a soma dos dígitos? Você somaria do 1, mais 2, que é o segundo ano, mais 3, que é o terceiro ano, mais 4, que é o quarto ano, mais 5. Daria 15. Então, você pegaria o quê? 5 dividido por 15, vezes o valor depreciável. Então, logo no primeiro ano, você teria um valor maior de depreciação. Ao segundo ano, 4 dividido por 15 vezes o valor depreciável, que daria já um valor menor. Perceberam que no quinto ano, ó, você teria um valor bem pequeno de depreciação. E o valor residual, R$600. Então, são dois exemplos que eu citei, que vocês poderão estar utilizando, tá? E que consta lá no Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Em relação ao módulo, essas são as tabelas que compõem o módulo. Tabela bem, captar dados do cadastro dos bens móveis e imóveis intangíveis e de terceiros afetados por benfeitoria com recursos públicos. Então, tudo aquilo que for classificado lá no elemento 51 e 52, e aqueles bens em que a administração detém o poder para uso e em que ela faz investimento, benfeitorias, ampliação nesse imóvel, vocês irão cadastrar aqui nesta tabela bem. Então, o objetivo dessa tabela é captar as informações em que a entidade tem dispêndio de recursos de despesas de capital. Bem, cisão, fusão. Depois a gente vai entrar nos detalhes da tabela, tá? Bem, cisão, fusão. Captar dados da origem dos bens patrimoniais incorporados por cisão, fusão e extinção de entidades municipais. Então, quando ocorrer a incorporação de um bem decorrente de qualquer situação destas, vocês estariam obrigados também a informar nessa tabela específica a origem desses bens que você está incorporando a esta entidade, decorrente dessas situações. Tombamento bem, captar dados do tombamento dos bens patrimoniais da entidade. O que seria o tombamento? Aquilo que eu comentei já com vocês, é o número da plaqueta que você vai afixar ao bem patrimonial. Propriedade bem de terceiro, captar dados do vínculo e origem dos bens de terceiro em que a entidade mantém operações, benfeitorias. Então, existem tabelas específicas para captar as informações dos bens em poder da entidade, mesmo aquele de origem de terceiros em que ela faça o uso. Baixa propriedade bem de terceiro. Supomos que você recebeu um bem, você está utilizando esse bem. Aí a entidade que concedeu a utilização desse bem, ela quer o bem de volta. Então, a partir de determinada data que ela pede esse bem de volta e em que a administração não mais utiliza esse bem, vocês irão informar aqui, ó, baixa propriedade bem terceiro. Significa que você está devolvendo o bem para o proprietário. Medida imóvel, captar dados das unidades e medida dos imóveis, tá? Vai ser captado também essas informações. E imóvel dos cartórios, imóveis versus matrícula. Captar a vinculação dos imóveis com as respectivas matrículas do cartório do registro de imóveis. Aí vocês me perguntam, mas existem vários imóveis que nós não temos as matrículas. Isso vai ser tratado pelo tribunal, se vai ser obrigatório, se vai ser só aviso na tabela, porque a gente conhece que tem situações nos municípios que realmente, né, dá dificuldade de se obter uma matrícula. Isso despende tempo. De repente, dentro do mesmo ano, você não consegue obter a matrícula. Então, isso vai ser estudado, se isso vai constar como obrigatório ou como aviso, tá? De momento está como obrigatório. Veículo e equipamento, captar dados do detalhamento de veículos e equipamentos. Lá no controle interno, vocês faziam o cadastro de todos os veículos e equipamentos que consumiam combustível, não faziam? Hoje vocês fazem dessa forma. O cadastro dos veículos e equipamentos que consomem combustível é cadastrado lá no controle interno.
A partir de 2013, só vai ser cadastrado no módulo patrimônio. Então, o módulo patrimônio ele vai servir o quê? De base para informações ao módulo obras públicas e ao módulo controle interno. Então, o cadastro só vai ocorrer no módulo patrimônio, porque é o patrimônio que detém o controle desses bens. Da mesma forma, setor bem patrimonial, captar dados de vinculação do bem imóvel com o respectivo órgão, unidade e setor de sua localização. Então, em qual órgão e unidade orçamentária e em qual setor, se é educação, administração, saúde, esse bem está à disposição. Então, essas informações também serão captadas. Em qual órgão, unidade orçamentária, em qual setor, secretaria, detém o poder para uso desse bem. Vinculação setor. Vincular os setores das entidades com os respectivos órgãos e unidades da lei orçamentária LOA, visando caracterizar a perfeita localização dos bens patrimoniais. Então aqui você vai cadastrar primeiro o setor e depois aqui você vai fazer a vinculação do setor ao órgão e à unidade orçamentária. Então, para que você possa estar trazendo essas informações, reforçando aquilo que o Edilton e o Edson comentou, é prescindível que você tenha previsto na lei orçamentária e já trazido para o AM as informações cadastrais lá da lei orçamentária. Você não poderá cadastrar um órgão ou uma unidade orçamentária que não esteja previsto na LOA. Então o sistema não vai aceitar essa importação das informações. Então para que aceite a importação das informações, o órgão e a unidade orçamentária deve estar previsto na lei orçamentária, para que possibilite você fazer a vinculação ao setor previamente cadastrado nessa tabela. Então, primeiro você cadastra o setor e depois você faz a vinculação do setor ao órgão e à unidade orçamentária. Localização bem imóvel. Captar dados da localização dos bens móveis segundo o respectivo setor de vinculação. Então aqui você vai fazer a vinculação ao CD bem, o bem que eu cadastrei lá na tabela bem, vinculado a tal setor e ao órgão e à unidade orçamentária. Então aqui você vai fazer a vinculação do bem ao setor, ao órgão e à unidade orçamentária. Então eu consigo rastrear que determinado bem está em tal setor, em tal órgão e unidade orçamentária. A tabela saldo anterior bem, é aqui que eu tinha comentado no início para vocês, a situação apresentada em 31/12/2012, vocês terão que refletir isso lá em 1º de janeiro de 2013. Em qual tabela? Na tabela saldo anterior bem, captar os dados, os saldos dos bens patrimoniais apurados em 31/12/2012, mantendo correspondência com o balanço patrimonial. Então, a situação apresentada em 31/12, vocês terão que refletir isso por meio dessa tabela lá em 1º de janeiro de 2013, na abertura do exercício. Então, isso é o momento para quê? Nós sabemos hoje, por meio do banco de dados, que quando vocês fazem o cadastro de um bem, um exemplo, uma escola, a gente sempre cita o exemplo de uma escola, que é o que a gente sempre verifica no banco de dados. Vocês têm uma escola construída e você está cadastrado no módulo patrimônio com um CD bem no módulo patrimônio, valor 1 milhão. Aí a administração pretende construir uma sala de aula nessa mesma escola. E o pessoal tem costumado a fazer o quê? A hora que vai incorporar isso no módulo patrimônio, ao invés dele selecionar o bem já existente, escola, e fazer uma movimentação, operação naquele mesmo bem de construção de uma sala de aula, ele cadastra como um novo CD bem. Então você fica com um único lugar, 2 CD bens que na verdade seria o mesmo. Você fica com um CD bem escola fulano de tal e fica com outro CD bem sala de aula. Então, para que possibilite, é possível você estar corrigindo isso lá em janeiro, tá? De que forma? Então, supomos que eu tenho uma escola que é um CD bem 1 milhão e tem nessa mesma escola a construção de uma sala de aula que é um outro CD bem 100 mil reais.
Logo, esse seria um único CDB, não seria? 1.100.000. Então, vocês irão cadastrar o que aqui nas tabelas saldo anterior bem? Escola, 1.100.000. E vai colocar daí a descrição. Na tabela bem, aí vocês irão abrir o que representa esse 1.100.000. Você não vai cadastrar um CDB escola e outro CDB sala de aula. Você vai cadastrar apenas o que? Lá na tabela bem, para refletir o valor que está aqui de 1.100.000. Escola fulano de tal, 1.100.000. E a movimentação bem. Essa movimentação serão aquelas baixas, incorporações, alienações, todos os tipos de operações que seria possível ocorrer com determinado bem. Estorno, movimentação de bem. Para que serviria essa tabela? Lógico que você fez uma operação de movimentação na tabela anterior. E por um equívoco, você fez aquela operação e não era aquela operação. Ao invés de você fazer como aquisição, você fez como alienação. Aí, opa, percebi, está errado. Eu tenho a possibilidade hoje, a partir de 2013, sistema, de fazer o quê? O estorno dessa operação que eu fiz por engano. Hoje, isso não é possível. É possível desde que vocês encaminhem essas informações ao tribunal, caso você já tenha enviado ao tribunal, e peça que corrija isso por meio do canal de comunicação. A partir de 2013, o sistema vai possibilitar que você mesmo faça essas operações. Fiz por engano, não é necessário eu estar encaminhando uma demanda para o tribunal, solicitando que ele corrija o banco de dados, em razão de que eu fiz uma operação na movimentação bem patrimonial de forma enganosa. Tá? Eu venho aqui nessa tela específica, nessa tabela específica, e vou fazer o quê? Um estorno daquela operação que eu fiz por engano. Então, eu vou demonstrar todo esse histórico. Eu fiz em determinada data uma operação, no entanto, por engano, eu fiz com uma outra operação. Fiz por engano, venho aqui e vou informar o quê? Vou informar aquele estorno daquele movimento. E vou lá e faço uma movimentação daí de forma adequada, forma correta. Empenho bem patrimonial. Captar dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais. Não é segredo para vocês isso aqui, não é estranho. Estorno, empenho, bem patrimonial, da mesma forma, se eu fiz a vinculação ou informei um empenho que não é de bem patrimonial, existe a possibilidade de eu estar informando o estorno desse bem e depois informando o empenho correto. E o inventário de bens. Isso aqui, reforçando, em 31/12/2012, o tribunal não vai exigir isso no sexto bimestre de 2012, no entanto, em 1º de janeiro de 2013, essas informações serão necessárias para que você reflita a situação de 31/12, lá do balanço patrimonial, e do módulo patrimônio. Então, aquilo que compõe o módulo patrimônio em 31/12, que corresponde com o contábil, deverá ser refletido por meio da tabela saldo anterior bem. E o inventário aqui será sempre exigido o quê? No sexto bimestre, para efeito de informação ao tribunal. Nada impede que você faça o inventário 2, 3 vezes ao ano. Tá? Nós sabemos que municípios maiores terão dificuldade em fazer o levantamento dos bens dominicais. Tá? Então, de que forma vocês poderão determinar? Não só os bens dominicais, de repente os veículos, bens imóveis. Então, poderá determinar, a comissão, ela vai criar um cronograma, o que ela vai priorizar. Primeiro a gente vai levantar os bens móveis, os veículos, os bens imóveis, os bens dominicais, e assim por diante, os bens de domínio público. Então, é a comissão, após a designação, ela vai criar esse cronograma, dentro dos prazos dela, que é possível ela estar fazendo esse levantamento patrimonial. A partir do que ela vai atendendo esse cronograma e apresentando esse levantamento patrimonial, aqueles bens que não estão incorporados, a contabilidade vai proceder ao cadastro.
Se não está incluído na contabilidade, ela vai reconhecer esse patrimônio na contabilidade e refletir isso no módulo patrimônio. Também as coordenadas geográficas. Hoje vocês fazem a informação das coordenadas geográficas no módulo Obras Públicas. Essas informações, a partir de 2013, serão informadas também no módulo patrimônio. Localização do imóvel, que é o endereço, também vocês informam no módulo Obras Públicas hoje. A partir de 2013, será informado no módulo patrimônio. Aqui é o que? O endereço do imóvel. E terreno versus edificação. O que seria esse terreno versus edificação? Se vocês olharem o Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais junto à STN, vocês já vão confirmar isso, que os bens, os terrenos, ele não sofrem a depreciação. As edificações, elas sofrem a depreciação. Para efeito dessa informação aqui, ó, e para efeito de depreciação, lá na tabela BEM, vocês estão obrigados, a partir de 2013, cadastrar o quê? O terreno como um CDBEM e a edificação como outro CDBEM. Por quê? Porque o terreno ele não sofre a depreciação e a edificação ela sofre a depreciação. Então, cadastrei lá no tabela BEM o terreno e cadastrei a edificação separados, ok? Aqui nessa tabela, vocês irão fazer a vinculação. Ó, o CDBEM 1, que é terreno, está vinculado à edificação CDBEM 2. Então é aqui que vocês vão fazer essa vinculação do terreno com a edificação. A composição das informações da tabela. Aquilo que está em destaque, vermelho, tá? Nos layouts que está publicado no site do tribunal, tudo aquilo que está sublinhado é chave de tabela. O que é chave de tabela? É que a informação não poderá estar duplicada naquela tabela. Então, na tabela BEM, o que vocês iriam cadastrar? O ID pessoa, que é o cadastro da entidade junto ao tribunal, o código do bem, a descrição do bem, a periodicidade dessa informação é mensal, tá? Vocês terão que estar informando essas informações mensalmente, não é mais bimestralmente. O ID tipo propriedade de bem, que a gente vai estar passando na sequência, que tipo de propriedade, representa o código identificador da propriedade do bem. Os valores válidos estão disponíveis na tabela tipo propriedade de bem. O ID tipo natureza, o ID tipo categoria, ID tipo detalhamento, ID tipo utilização de bem e data da operação. Essa aqui que é o tipo de propriedade de bem. Se é um bem próprio ou de terceiro, código 1 para próprio, 2 para terceiro. A natureza do bem, se é bens móveis, bens imóveis ou bens intangíveis. O tipo de utilização de bens, se é bens dominicais, bens de uso comum ou bens de uso especial. A junção dessas informações e o tipo de detalhamento. A junção dessas informações está numa tabela de agrupamento de bens. Então a junção é o que? Todo o agrupamento, ó, bens móveis, então ela faz toda a codificação, a combinação das informações. Então essa combinação aqui, que é o agrupamento das tabelas anteriores, vocês terão que estar informando de acordo com o determinado bem lá na tabela bem. Então se eu adquirir um avião, então lá na tabela bem, eu irei cadastrar com todo esse agrupamento aqui, ó, 1, que vai demonstrar que é um bem móvel, que é um bem próprio e assim por diante. E essas informações aqui servem para efeito de eliminação de regras, tá? Se ele utiliza combustível, que tipo de medidor que é, se é odômetro, orímetro ou não. Se utiliza combustível. O flag se exige tabela FIP, sim ou não. Placa, Renavan e se aceita movimento. Então, o objetivo dessa tabela de agrupamento de bens é o que? Eliminar regras. Então,
Então, quando vocês forem cadastrar um bem, vocês terão que incorporar de acordo com essa codificação de agrupamento, que essa tabela de agrupamento é a junção das tabelas anteriores, que está também publicado nos layouts de arquivo de importação. Eu só citei alguns exemplos aqui, tá? Mas tem vários aqui, são 682, 84 detalhamentos, tá? E isso pode ampliar. O tipo de medidor que eu tinha passado para vocês, se é odômetro, orímetro ou não usa odômetro nem orímetro.